Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória, e as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento muito especial. Nós vivemos aí, um tríduo pascal, onde Jesus nasceu, viveu a paixão, morreu, mas Ele ressuscitou. E nós estamos aqui hoje por causa desse Deus vivo. Sabe, porque estamos aqui por causa desse Deus vivo. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estávamos aqui. E às vezes a gente sente um peso, a gente sente uma carga em cima da gente, e a gente vai se deixando levar. A gente não tem ânimo, não tem pique para poder falar, eu renuncio, eu não aceito, porque o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, é um Deus que transforma a minha vida, é um Deus que é capaz de mudar tudo em mim. Sabe, é hora de nós acordarmos. Nós saímos de uma situação onde nos colocaram dentro de uma água morna, e nós ficamos relaxados. Ficamos relaxados ao ponto de hoje nós não termos força para poder dizer não para as atitudes demoníacas, diabólicas, que ainda estão sendo impregnadas e lançadas na nossa vida. É preciso que nós, únicos que podem fazer isso, que somos nós cristãos, renunciar a isto e tomar na mão desse Deus vivo e verdadeiro que está no nosso meio, se levantar e ir para frente. Toda a Bíblia, ela nos conta a história de pessoas que alcançaram a vitória, porque naquele momento se posicionaram e disseram: Deus é maior e eu não aceito isto. Toda a história foi assim. Inclusive, até Jesus, que se entregou, Ele se entregou porque as pessoas que estavam ao redor dele tomaram a atitude de entregar Ele. Então é muito importante a atitude humana, que é a sua atitude dentro da sua casa, que é a sua atitude dentro da sua vida. É você que tem que tomar. Se você ficar esperando, você vai afundar junto com os que estão afundando. É você que tem que dizer assim: eu não aceito isto, eu não aceito o que o diabo está fazendo na minha vida, eu não aceito o que estão falando que vai acontecer na minha vida, porque tem os profetas de Satanás que vêm falar um monte de coisa ruim para a gente, falar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ser destruído. Não, eu não vou, porque eu confio no Deus Altíssimo, no Senhor Jesus Cristo. É você que tem que tomar essa postura. Eu tenho que tomar pela minha vida, e você pela sua vida. Toma a atitude que você precisa tomar, de que você confia no Senhor Jesus, e o inimigo não vai vencer na sua vida. Se você precisar falar isso o dia inteiro, é isso que você tem que falar. Se a tua luta está tão difícil que você tem que falar o tempo inteiro, fale o tempo inteiro. Fale o tempo inteiro: o Senhor Jesus é vitorioso. Eu não aceito. Eu não aceito, em nome de Jesus. Eu não aceito a destruição. Porque você sabe quem é que vem para roubar, matar e destruir. Essas três palavras, guarda elas: roubar, matar e destruir a sua vida. Satanás é o autor dessas três coisas. Ele está no mundo tentando nos roubar, matar e destruir. É claro que ele usa os amigos dele que estão na terra, tá? Usa o humano também. Ele usa, porque ele tem os amigos dele na terra. Mas ele vem para isso. Então é você que diz: não, na minha vida não, no meu filho não, na minha casa não, na minha família não. Está entendendo? A atitude é tua. É você que vai tomar essa atitude e vai dizer: não, não aceito. Tanto não que aceito. O evangelho de hoje diz que no mesmo tempo que eles eram tomados de alegria, também eram tomados de medo, né? Então também a palavra diz que nem todos acreditaram. Será que nós vamos ser o povo que acredita que o corpo de Jesus foi roubado, ou que o corpo de Jesus foi ressuscitado? De que parte você vai estar? De que lado você vai estar? Se você está do lado do
Cristo ressuscitou. Então você agora já pode dizer aí: eu renuncio a tudo aquilo que vem me tirar do caminho, eu renuncio a tudo aquilo que vem me colocar medo, eu renuncio a tudo aquilo que vem roubar as coisas de mim, eu renuncio a toda angústia, a toda depressão, a todo peso, a todo medo, eu renuncio em nome de Jesus a toda frieza, eu renuncio em nome de Jesus tudo aquilo que vem colocando na minha vida que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que vem me impedir de ser de Deus. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio a toda enfermidade. Eu renuncio a toda situação ruim na minha vida, de vida financeira, de vida familiar, de vida no mundo das drogas. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu não aceito na minha vida, porque eu acredito num Deus que ressuscitou. Eu acredito num Deus que toca na minha vida e transforma a minha vida, transforma a minha alma. Por isso, Senhor, tudo que está ao meu redor precisa tremer. Nós cantamos que tem que estremecer. Estremece. A sua oração tem estremecido o chão que você está? Se não está estremecendo, irmão, muda a circunstância, você precisa mudar. Pelo teu poder, Senhor. Faça qualquer... Olha, nós, como a Áurea colocou, né? Nós precisamos ter atitude. Aí eu falo para você, você só vem aqui na segunda-feira, recebe esse momento de oração, vai para casa e faz o quê? Você ora em casa? Você pega a palavra de Deus? Você vai à missa? Meu irmão, só o nós aqui na segunda-feira, arrastando, tomando pela mão cada um de vocês, não basta. É preciso que você tome atitude. Está difícil? Levante de madrugada e vai rezar. Levanta de madrugada e vai rezar. E pensa que a tua casa precisa ser transformada. Sabe que o teu chão precisa rachar, tremer. Mas é você que tem que fazer. É você que tem que tomar atitude, né? Tem que rezar. Pega a palavra, não sei rezar. Pega a palavra de Deus. Pega a Bíblia e lê. Leia. Senhor, eu não estou entendendo nada. Continue lendo. Né? Continue lendo. Irmãos, Deus vai transformar. Eu não tenho dúvida disso. A nossa vida, vocês acham que a gente é só aqui? Não, não é não. É o dia inteiro orando, é o dia inteiro pedindo. E quando a gente vê que não está dando, nós madrugamos. A palavra de Deus diz assim, que quando está difícil, você ponha 3 vezes mais empenho naquela oração. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória, e as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Isso que o Paulo falou é muito importante mesmo. Que às vezes as pessoas falam assim, o que eu vou rezar? Eu não sei rezar, né? Eu não sei o que falar com Deus. E às vezes as pessoas não têm forças. Às vezes, e eu entendo, porque vocês podem saber, que aqui o Paulo falou e é verdade, nós não somos isentos de passar muitas tribulações, muitas mesmo, talvez até mais que outras pessoas. Mas a gente vai aprendendo, vai sendo treinado, né? E é isso que eu quero falar até nessa meditação aqui de hoje. E quando a gente não sabe o que fazer, o que rezar, por isso que a gente tem o livrinho de oração do grupo. Porque tem vezes que você também não sabe nem o que falar, você nem tem força. Então você pega o livrinho, e eu dou esse conselho para as pessoas. Você pega o livrinho e você lê as orações. Lê, porque você não consegue falar, então você lê. Mas de preferência que você fale. E você pegue a Bíblia, então o livrinho de oração, e você pegue a Bíblia e você leia a Bíblia. Não entendeu, mas não precisa entender nada. Você tem que ler, porque a palavra diz, é promessa, é uma promessa que está aqui, que a palavra de Deus é uma espada capaz de adentrar a profundidade de todas as coisas, né? Então ela entra
e ela faz às vezes o que você não imagina que ela possa fazer. Então, temos que ler a Bíblia, sim, e temos que rezar. Mesmo sem força, mesmo sem conseguir. Não consegue abrir a boca? Leia. Né? Você vai ver que vai começar a mudar. E eu quero falar hoje da 1 Coríntios, capítulo 1, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, que fala assim, no versículo 17, que a sabedoria do mundo e loucura da cruz. E ele diz assim para nós: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Então ele já começa dizendo assim, ó, eu estou aqui para pregar o evangelho, não com a sabedoria do mundo, mas já com uma outra missão, que é não sabendo nada. É assim que eu vivo, com a palavra de Deus e com a minha vida, tentando resolver a minha vida, com todos os problemas que aparecem na minha vida, que vou dizer, já foram muitos nesse tempo todo aí, que eu já faço isso, já faz mais de 30 anos, né? Então, eu já passei, muita coisa, e é assim que eu faço, com a palavra de Deus e tentando que a minha vida se adeque com o ensinamento de Jesus. E assim eu vou, aprendendo. E é isso que ele está falando. Eu não tenho sabedoria daqueles que estudam as escrituras. Não é essa a sabedoria. E a nossa também não vai ser essa. Quer dizer, tem aqueles que são chamados para isso, mas não é o meu caso. E talvez não seja o seu, porque o da maioria não é esse. Né? A maioria não é chamado para ser um estudioso da Bíblia, mas é aquele que é chamado para viver na vida a palavra de Deus, que é enfrentar os problemas todos da vida com a palavra de Deus, segundo a direção de Deus. Então, acredito que a maioria das pessoas seja assim também. Aí ele fala assim, então ele explica assim, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. E ele então vem dizer assim, esse nosso jeito de viver, essa nossa fé, é uma fé que pode parecer de pessoa maluca, louca. Por quê? Está acreditando naquele que morreu, né, na cruz, mas está acreditando naquele que ressuscitou. Então, nós temos que entender que nossa fé é baseada em quê? Eu tenho o Filho de Deus que morreu na cruz e que quando eu creio nele, aceito essa fé, porque a gente aceita se quiser, não é obrigado, né? Cada um segue o que quiser. Tem hora que eu falo para as pessoas assim, eu não discuto fé não, tá? Com ninguém. Eu convivo com pessoas assim, de todo tipo de fé. Eu não discuto não. Você quer acreditar, acredite no que você quiser. Eu acredito naquele Filho de Deus que veio, que morreu e levou a minha fraqueza, levou a minha dificuldade e levou os meus pecados, porque eu proclamei isso. Eu disse, eu creio nesse Jesus. Quando você é batizado, você faz isso. Você fala, eu creio nisso. É uma decisão. Não é sentimento, é decisão. Não é estudo. E não é estudo, não precisa estudar para isso. É uma decisão. E eu decidi. Um dia decidi isso. E aí você decide e a sua vida então passa a fazer parte dessa vida de Jesus. Mas o mais interessante não é a cruz só, porque tem gente também que fica só na cruz e fica assim. Eu já vi muita gente falar isso. Não, você tem que aceitar todas as coisas que te acontecerem
e ficar lá aos pés da cruz de Jesus, chorando de preferência, né? Porque se você for aceitar todas as coisas que acontecem na vida, eu vou dizer, você vai ficar chorando na cruz, vai ficar chorando mesmo, tá? Para todos. Não é um vida melhor que o outro, não. É para todo mundo a mesma coisa. Todos vamos ter problemas e problemas difíceis. Se você ficar só na cruz, você vai ficar ali chorando. E aí vai ficar assim, não, aceita a cruz e fica chorando. Não é essa a nossa fé. Essa é a primeira parte da nossa fé. Eu aceito Jesus Cristo, meu Salvador. Depois, põe aí, William, põe aí a figura, antes e depois, que é para a gente pensar bem. Eu começo com a cruz, aceito Jesus Cristo, que morreu por mim, pela minha vida. E então eu faço parte disso. Mas Jesus ressuscitou. Jesus não ficou morto. Então eu não preciso ficar chorando, porque eu vejo gente dando maus conselhos, que é assim: aceita a sua cruz, aceita a sua... Vocês já escutaram isso? Eu já escutei. E eu falo assim: não aceito não, porque Jesus os males junto com ele e ressuscitou. E ele disse o seguinte, antes de ir, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Querendo dizer assim, eu venci para você, então você vai vencer. Então todas as coisas que você enfrentar, saiba que Jesus já venceu. Mas você vai ter que fazer a sua parte na terra, porque não é mágica. Tem gente que quer mágica também, que é assim: Jesus faz um milagre agora aqui, e a pessoa... Tem gente que é assim, que quer uma mágica. Milagre existe, mas mágica não. Mágica é enganação. Milagre existe, ele pode fazer um milagre, mas ele quer compromisso, quer ver o chão tremer, ele quer ver você se decidir. Você dizer: não aceito isso não, Senhor. O Senhor ressuscitou, que o Senhor pode fazer transformação aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode curar, libertar, que o Senhor pode salvar a minha família, que o Senhor pode fazer milagre dentro da minha casa. É isso que você tem que proclamar, porque Jesus já ressuscitou. Só que ele só vai fazer se você tomar a sua atitude de falar: eu proclamo o Jesus ressuscitado. O Jesus da cruz eu aceitei, ele é a minha fé, mas depois ele ressuscitou. Então é nisso que eu creio. Eu creio que Jesus pode fazer toda a diferença. E ele faz. Porque nesses 30 anos eu vejo o tempo inteiro a diferença. E não vou dizer que as coisas foram todas boas para mim, não, minha gente. Não, mas foi vitória em todas. Essa é a diferença. Ele dá vitória. Como? Não sei, porque cada um e cada vida vai ser uma, e ele vai olhar e vai dar a vitória para aquela pessoa de acordo com a vida dela. Mas ele dá. Ele dá a vitória sobre o mal, ele dá a vitória sobre os problemas, ele dá a vitória sobre todas as situações. Só que não é mágica. Porque a pessoa que é mágica, ela fala assim: mas eu já falaram assim comigo, mas eu rezei e foi revelado que vai ter a libertação, aí eu proclamei, mas na outra semana não teve a libertação. Mas eu não sei se ela vai acontecer agora e como vai acontecer. Mas se o Senhor falou, ele vai fazer. Você tem que fazer o seu percurso, você tem que fazer o seu caminho de fé e de libertação, que às vezes é necessário. Está entendendo? Mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Aí você pode perguntar: mas por que às vezes tem gente que não acontece ou Deus não faz? Porque não fez o percurso. Porque a pessoa parou ali, na revelação, por exemplo, ou naquele momento de oração, e acha que vai acontecer a mágica, e ela não vai acontecer. Ela precisa do percurso. E aí você tem que dizer: Senhor, qual é o meu percurso? O que eu devo fazer, Senhor? Qual o caminho que eu devo trilhar, Senhor? O que eu devo fazer? E se o Senhor não fala hoje, você pergunta amanhã. Se Ele não falar amanhã, você pergunta depois de amanhã. Se Ele não falar nessa semana, você pergunta na próxima semana. Você continua perguntando, até a hora que Ele vai falar assim: não, Ele está disposto a escutar e a me obedecer. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor trata. E sabe por que isso é importante?
E é uma didática de Deus importante, porque isso nos transforma. Porque nós vamos mudando, nós vamos sendo treinados. Eu falo isso muitas vezes, eu falo, essa vida é um treinamento. Você está pensando com aquela historinha que o povo conta, que é assim, morreu, está no céu. Você está pensando, a Bíblia não fala assim. Isso é conversa de gente que quer, talvez até enganar as pessoas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, que nós temos um caminho a percorrer. E eu vou percorrendo esse caminho. Quanto tempo, eu não sei, porque cada um tem lá o seu tempo. Você vai percorrendo, mas você vai trilhando até a hora que o Senhor, que você está capacitado. O que você treinar aqui na terra, é para onde você vai, meu irmão. Treinou aqui só no pecado, vai, não sei, não quero nem dizer para onde vai, porque eu não sou Deus. Mas você treina aqui. É aqui que você treina o caminho. Que nem o Paulo falou, você não está conseguindo, então levando de madrugada. Treinamento. Você vai tendo que fazer um treinamento. E cada vez que você treina esse caminho, você tem vitória, você fala, não, Deus é poderoso mesmo, e Deus ele age. E aí você vai indo, e cada vez você vai ficando mais forte. Teu espírito vai ficando mais forte, você fica uma pessoa mais de fé. Uma pessoa, aquela que o Senhor fala, que se tivesse fé como um grão de mostarda, você diria à montanha que ela mude. Mas para isso você precisa desse treino. Meu irmão, vamos acordar, nós precisamos tomar uma postura firme nessa terra, para não perecermos junto com os que vão perecer. Que estão perecendo, estão perdendo a sua fé. Precisamos caminhar com Jesus. Primeiro, Jesus que morreu por mim, eu creio, mas aquele Jesus que ressuscitou e que faz milagres e que faz prodígios e que escuta a minha oração e que manifesta o seu poder na terra, como é promessa dele, e ele se manifesta, e eu caminhar assim. É uma decisão de cada um, e eu convido você que tome essa decisão. Essa decisão é loucura, que como fala a palavra aqui, ela é loucura, né? Fala assim, é loucura para o mundo, né? É loucura, mas é uma decisão que a gente toma, e aí você vai vendo que Deus cumpre a sua palavra, Deus é fiel naquilo que Ele promete, Ele vai agindo, mas você vai mudando, você vai ficando mais louco para o mundo, mas mais sábio para as coisas de Deus. É uma transformação que vai acontecendo com a gente. Não pense que todos vamos para o céu em caminho direto, se nós não também fizermos a nossa parte aqui na terra. É muito importante que a gente queira fazer a nossa parte. Queira ser treinado por Deus para construirmos o nosso lugar no céu. Precisa desse caminho, senão nós não vamos conseguir, né? Não quero dizer quem foi e quem não foi para o céu, porque eu não sei, mas a pessoa tem que trilhar o caminho. Então, que seja assim, que essa celebração que a gente passa da Páscoa sirva para a gente fazer essa meditação, é isso que eu queria falar, para que a gente aceite seguir esse caminho, siga e seja transformado dia após dia nas nossas vidas e veja o poder de Deus dia após dia nas nossas vidas. Se a gente se transformar numa pessoa de fé, às vezes as pessoas querem oração para a família, para os filhos, para todo mundo, mas se você for uma pessoa de fé, a sua família vai ver o poder de Deus e vai também se tornar uma pessoa de fé. Eu estava me lembrando agora de uma situação que eu passei. Eu tinha e a gente e fica parecendo uma pessoa maluca, né? Eu tinha uma medalhinha, tenho ainda, de Nossa Senhora das Graças, que eu fiz uma consagração. Eu fiz aquele livrinho da consagração, e ele naquele livro da consagração fala assim, que você tem um objeto, por isso que eu tinha medalha.
para essa consagração a Nossa Senhora aí da minha vida. Isso eu fiz, mas há muito tempo. Eu acho que eu nem tinha casado ainda. Foi bem no começo. E eu tinha essa medalha. E ela estava numa pulseira. E as crianças pequenas, eu fui na minha mãe, e é ali no centro, bem no centro, um lugar super movimentado. E aí, com aquelas coisas de descer com as coisas de criançada, quando eu cheguei lá, eu falei assim, perdi a minha medalha. Eu olhei assim e falei, não acredito. Caiu, sumiu e eu perdi. E aí eu fiquei tão triste, incomodada, porque era uma consagração. Mas eu falei, porque eu sempre falo as coisas para todo mundo. Eu falei assim, perdi a minha medalha, mas não tem problema, eu vou comprar outra depois e vou consagrar de novo. Mas só que eu fiquei muito triste com aquilo, porque era uma consagração. Passou, e vou dizer, era bem um carnaval, aquela semana de carnaval. Faz tempo, né? Era o carnaval, e ali naquele centro, ali na frente da casa da minha mãe, passava um monte de gente, por causa do carnaval. Passou uma semana. Na outra semana, chegamos na porta da casa dela, descemos do carro, meu filho olhou assim, mãe, ó, essa medalha aqui, é a tua medalha, tá? É a tua medalha. Lá na rua, no meio-fio, a minha medalha estava lá, ninguém pegou, não sumiu, era de ouro, não sumiu, estava lá, e Deus fez o meu filho ver. E isso é testemunho, porque ele mesmo, isso fortalece a fé da família da gente. Então nós temos que ter essa loucura de fé, de falar as coisas de Deus, de proclamar o poder de Deus, e Deus vai justificar. Eu nem pedi para ele achar a medalha, mas ele, na outra semana, 7 dias depois, achou a medalha lá na porta, e eu peguei, está lá em casa a medalha, voltou, porque Deus quis provar que Ele está conosco. Então, é assim a vida, meu irmão, é assim que você tem que viver. Você quer que a sua família se converta? Vive a fé, porque eles vão ver a fé. Eles vão se converter pela sua fé. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E como eu falei para vocês, né, agora há pouco, Jesus está vivo e está no meio de nós. Jesus está vivo e está no meio de nós. E você vai falar agora comigo, Senhor Jesus, eu creio que estás vivo. E vou sair daqui nesta noite. E vou sair daqui nesta noite. Transformado e tocado por ti. Transformado e tocado por ti. Eu vou levar a fé. Eu vou levar a fé. Que o Senhor me concedeu nesta noite. Que o Senhor me concedeu nesta noite. Vou fazer tremer. Eu vou fazer tremer. Com a minha oração. Com a minha oração. A minha casa. A minha casa. O meu trabalho. O meu trabalho. E toda a minha vida. E toda a minha vida. Em teu nome, Jesus. 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 Amém. 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 Vamos continuar reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus está vivo, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive.